Bora, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e notícia bombástica. A Anatel convocou uma entrevista coletiva que está sendo mostrada aqui atrás, de fundo, na minha Smart TV, para falar sobre o plano de ação de combate a decodificadores piratas. Um nome bem específico que a gente vai explicar agora. Afinal, a gente estava esperando há muito tempo como seria executado esse plano pela Anatel. Neste vídeo tem muita informação importante e que complementa todo o nosso conteúdo que vinha sendo falado desde o início do ano passado. A Anatel detalhou nessa entrevista coletiva aqui, esmiuçadamente, tudo o que ela vai fazer no combate ao IPTV ilegal. Fica nesse vídeo porque vem muita informação bacana por aqui. Beleza, galera? Para a gente começar o vídeo é importante entender o que significou essa entrevista dada pelas principais lideranças da Anatel. O superintendente-geral, o presidente falou e outros conselheiros também, além da imprensa que pôde realizar perguntas durante esta coletiva. Ela está disponível tanto no canal da TV Brasil quanto no próprio canal da Anatel no YouTube e eu vou deixar o link aqui embaixo. Antes do vídeo começar de fato, é importante você assistir essa entrevista coletiva, porque ali são mais de 40 minutos de uma explicação completa dada pela Anatel de como irão acontecer os bloqueios. E hoje a gente já tem certeza de como vai ser o caminho da Anatel. Sem mais especulações, só fatos aqui. E claro, uma opinião em cima disso que eu sei que vocês gostam muito aqui no canal. Vamos lá! A primeira coisa que a Anatel deixou claro é que o alvo das operações de combate à pirataria vai ser única e especificamente neste início nos TV Box piratas, o que eles chamam de decodificadores, que é o mesmo que eles estão mostrando aqui em uma apresentação que fizeram. Eu assisti todo esse vídeo e vou trazer esse resumo para você. O que o superintendente está explicando aqui nesse início foi uma apresentação dos riscos que a TV Box traz para a rede do usuário e para a rede em geral. Tanto que em um momento o Hermano Tercios, que é o superintendente da Anatel, que foi quem mais falou e que tem um embasamento técnico bastante grande, ele disse que o assunto TV Box, o combate à TV Box, se tornou um assunto de segurança nacional. Dentro dos bastidores do governo e do órgão de fiscalização, a Anatel ele é tido como item de segurança nacional. Isso significa, segundo as palavras do Hermano Tercios, do superintendente, que o assunto IPTV pirata através de TV Box tomou um patamar muito maior. E aí eles puderam contar com a ajuda de outros órgãos de fiscalização, como a Receita Federal e também a Polícia Federal, que entra nessa jogada. A ação da Anatel vai ser em cima desses TV Box, pelo bloqueio dos endereços de IP. Tudo aquilo que a gente imaginava, que a gente já vinha deduzindo, onde a gente vinha recolhendo as notícias, se confirmou. O bloqueio dos IPs e servidores DNS é o que a Anatel vai procurar fazer neste início. E vamos entender como ela vai fazer, beleza? Lembra que antes a gente tinha muita coisa sendo dita, a gente falava muito sobre a apreensão desses equipamentos, e aqui foi citado que mais de 1 milhão de equipamentos de TV Box foram apreendidos, mas ainda, segundo uma repórter até que indagou nessa questão, e é uma pergunta muito interessante da repórter, ela abriu os sites de e-commerce na frente do pessoal, do superintendente e do presidente da Anatel e falou: Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, Shopee, a Amazon, Mercado Livre, todos eles estão vendendo essas TV Box que vocês dizem ser irregulares. E aí ele entrou nesse mérito da apreensão, falou também que é muito difícil fazer essa cooperação interna entre os e-commerces e a Anatel, mas o presidente da Anatel também falou que juntamente com esses maiores e-commerces, como Shopee e a Amazon que ele citou, já há um acordo de cooperação interno para que não haja mais esse tipo de anúncio nessas plataformas, beleza? Então, o ponto principal de toda a entrevista coletiva foram as TV Box. Como que vai ser feito esse bloqueio dos IPs? Os DNS, que são nada mais nada menos que os servidores aonde os conteúdos estão hospedados. A Anatel vai ter um grupo de trabalho de 10 servidores que são fiscais de todas as 5 regiões do Brasil e das superintendências. Região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste vão se reunir
os melhores especialistas no assunto, os melhores técnicos, os melhores fiscais, e vai ser montado esse grupo de trabalho que vai começar a atuar nos próximos dias com investigação através do laboratório da Anatel, recebimento de denúncias, seja ela por empresas, por órgãos, por ISPs, que são os provedores, seja ela por produtoras de mídia, como a Globo, por exemplo, como a ESPN, o Grupo Disney, por aí vai. Eles vão recolher essas denúncias, recolher esse material e aí vão analisar se aquele IP é ou não oriundo e tem em si um conteúdo de TV por assinatura pirata. O que vai acontecer? Eles vão mandar essa lista já pronta para os superiores da Anatel, para os conselheiros que vão assinar e vão determinar para as operadoras de internet o bloqueio. Só que aí entra num ponto que foi indagado também por outro repórter aqui na entrevista coletiva de imprensa. O que ele perguntou? E foi uma pergunta muito interessante. Como que os 20 mil provedores, hoje o Brasil tem 20 mil operadoras de internet de banda larga fixa, vão conseguir bloquear? Vai ser os 20 mil, um por um, que vai ter que bloquear essa lista? E aí o superintendente da Anatel deu uma notícia até então que a gente não conhecia. Essa atuação e esse bloqueio vai ser feito na raiz da internet. Falando em palavras bem claras mesmo, na raiz da internet. Acontece o seguinte, os 20 mil provedores de internet recebem a internet de um lugar em comum, que são os backbones, que eles chamam, que são os primeiros operadores de internet que distribuem o sinal na cadeia. Então, por exemplo, o provedor X, que compra a internet do provedor Y, que é gigante, esse provedor Y vai ser o responsável pelo bloqueio. E quando ele repassar essa rota para o servidor X, que a gente deu como exemplo, esse servidor, esse operador, já não vai ter mais acesso ao servidor e o endereço IP vai estar bloqueado. É assim que vai funcionar o bloqueio em termos de ordem de execução. A Anatel recebe essa lista dos seus técnicos, do seu grupo de trabalho, e aí ela distribui essa lista para que as grandes operadoras que vendem, entre aspas, o sinal de internet possam bloquear esses endereços de IP e esses servidores DNS. Foi muito citado aqui na entrevista como esse trabalho vai ser feito. E até às vezes, tanto o Hermano Tercios quanto o presidente não conseguiram dizer detalhadamente como esse bloqueio vai ser feito. Afinal, há uma preocupação muito grande de que endereços IPs válidos e legalizados sejam de fato apreendidos, sejam de fato bloqueados, e o que vai gerar muito pano para manga, que foi justamente o que um dos repórteres falou. Vai ter muito pano para manga, vai ter muita coisa que não vai ser de fato bloqueada de forma legal, e isso a Anatel se preocupou até em sua apresentação de falar sobre isso, que haverá um cuidado muito grande para que os endereços de IP sejam de fato os piratas bloqueados e que não haja nenhuma invasão de privacidade ou bloqueio irregular, o que venha a prejudicar algum serviço. Foram muitas informações nessa entrevista de 40 minutos. Aqui eles mostraram, por exemplo, o legado, como vocês estão vendo, e o que eles citam sobre o legado e como as TV Box vão ser as principais responsáveis por esse discernimento e por o serviço estar começando a ser estancado após os bloqueios. Além de poder bloquear a TV Box por não ser homologada, a Anatel não explicou de fato como isso vai ser feito, e sim em relação aos IPs, o que a Anatel pretende com esses bloqueios de IP? Que a TV Box se torne um equipamento inválido para o cliente. Entenda comigo, no momento que você tem acesso a um serviço de TV por assinatura ilegal e esse serviço deixa de funcionar e você comprou aquele seu aparelho única e exclusivamente para ter uso desse sistema de TV Box não homologada, aquele aparelho já não vai ter mais sentido para você. E é isso que a Anatel quer fazer com o que ela chama de legados, aparelhos que já estão conectados na rede, o que a Anatel chuta em torno de 5 a 7 milhões, para que gradativamente e de forma lenta, logicamente, esses aparelhos comecem a ser descartados pelos usuários e eles comecem a migrar para serviços de streaming ou de canais lineares ao vivo via internet, de forma logicamente legalizada. É isso que a Anatel quer. Talvez o ponto central que eu tive como entendimento dessa entrevista coletiva e de tudo o que foi falado é que é os IPs que vão ser bloqueados e a TV Box automaticamente
ela começa a deixar de ser usada quando esses serviços pararem de funcionar. Outra coisa que foi indagada e também foi respondida pelo Hermano Tercios e pelos outros, conselheiros que estavam lá, e também o presidente, é em relação a sites que vendem conteúdo pirata. O Hermano Tercios até citou que é muito difícil ter esse controle. A gente falou no último vídeo sobre os anúncios do Google, por exemplo, sobre a gente poder achar muitos sites que vendem para Smart TVs ou para smartphones. Para eles fica muito mais difícil e quase que inviável e impossível, segundo as palavras dos representantes da Anatel, de ser barrado, de ser bloqueado. Então, por isso que a Anatel ela age em relação às TV Box, beleza? E ela deixou claro a Anatel nessa entrevista que essa é uma responsabilidade que foge dela e vai para a responsabilidade da Ancine, porque aí já é violação de direito autoral e não é uso de equipamento não homologado. Falando sobre isso também, mais uma vez sobre Box TV, que foi o alvo da maioria da entrevista aqui, das perguntas, como a Anatel vai determinar que um IP tem um conteúdo que é não legalizado, um conteúdo que é pirata. Haverá o laboratório, como a gente falou, com o TV Box operando por lá. O Hermano Tercios, o superintendente, não quis dar mais detalhes da situação e ele até brincou que não era para dar alguma pista para as pessoas que fraudam, para os servidores que fraudam os canais de TV por assinatura e também o conteúdo on demand. Mas ele falou que haverão nesse laboratório Box TVs que foram apreendidas, que vão estar em uso detectando o sinal. Além, logicamente, deles poderem receber as denúncias, analisar e aí, a partir daí, lançar esses pedidos de remoção desses IPs. Só que, ao mesmo ponto que o Hermano Tercios, o presidente e os conselheiros falaram muito sobre isso e foram convictos em relação a isso, o que pode assustar muita gente é que eles falaram que esse processo é um processo calmo e é um processo de pega-pega, é um processo de gato contra rato. Isso porque o próprio Hermano Tercios fala o que muitos de vocês falam. Se um IP é derrubado, outro IP é direcionado para aquele conteúdo pirata. E por aí vai. É como se cortasse uma raiz e já nascessem outras duas com outros serviços vindo de um mesmo servidor, só que com endereço de IP diferente. O que eu tenho de opinião sobre isso, eu convido você a assistir do zero essa entrevista. Ela é muito interessante, muito esclarecedora. Ela tem sim fatos que devem preocupar quem usa o IPTV não legalizado, porque a gente nunca teve nesse ponto, como foi falado aqui e como está sendo mostrado na mídia, essa luta tão ferrenha contra o IPTV não legalizado, essa luta ferrenha contra o roubo de sinal de TV por assinatura, essa luta tão ferrenha contra um equipamento que é a TV Box não homologada. Na minha visão, esse processo ainda vai demorar alguns dias, mas o primeiro passo para isso foi tomado. O início das dores, na minha opinião, usando essa expressão, começou. Isso significa que você que está pensando talvez em comprar uma TV Box, talvez não compre agora, não seja a hora de você se arriscar com isso. Talvez agora, nesse início, a Anatel, as denúncias comecem a ferver de uma maneira muito grande, comecem a ser disparadas de uma forma muito grande os bloqueios de endereços de IP e também de servidores DNS, então não é hora para se aventurar nesse caminho. Outra coisa que me preocupou muito é que em nenhum momento foi falado sobre a redução dos preços da TV por assinatura. O que o Hermano Tercios falou é que com o marco da internet e também com a lei de possibilidade de canais lineares desde 2020 serem transmitidos pela internet, o que são os canais lineares, são os canais ao vivo, deles serem permitido de serem transmitidos via internet. Desde então ficou mais democrático o acesso. Então, para a Anatel, pelo que deu a entender na entrevista, para eles é normal pagar o preço que se paga por uma TV por assinatura ou por um serviço de streaming que tenha canais ao vivo. Infelizmente, para eles, esse não é o problema da pirataria. O problema da pirataria, até o que o presidente brincou, é a pessoa que compra para assistir o seu futebol, o seu pay-per-view e que não tem dinheiro, ele próprio falou sobre isso. E o que o presidente da Anatel falou que me chamou a atenção é que, com o bloqueio do endereço de IP e com a Box TV não funcionando, porque ela não vai ter acesso aos canais, vai gerar um constrangimento aos clientes que hoje usam TV por assinatura de forma não legal. E aí, você que usa
uma Box TV vai se constranger se o seu sinal ser barrado? Você vai procurar uma outra alternativa? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas essa notícia em si é a mais importante dos últimos tempos nessa guerra. A gente tem até uma playlist aqui no canal sobre IPTV e a Anatel. Esse é o capítulo talvez principal de uma guerra, porque o plano de combate, de bloqueio a esses servidores de conteúdo, dessas chaves de criptografia, como foi citado aqui, foi exposto para todos nós, foi mostrado como vai ser, logicamente que não em detalhes, porque são alguns detalhes sigilosos, mas foi mostrado de fato como tudo isso vai acontecer e quem é o vilão no momento. O vilão, resumindo, são os endereços de IP e servidores DNS que transmitem esse conteúdo e as TV Box não homologadas. Então, você deve estar se perguntando para encerrar o vídeo, então eu que assisto IPTV a partir de uma Smart TV, do celular ou do computador, não vou ter problemas? Talvez você tenha sim. Porque pense, a mesma lista de IPTV que você tem na sua TV Box, no seu aparelho não homologado, vem do mesmo endereço de IP da que você usa na sua Smart TV ou da que você usa no seu tablet, no seu videogame, no seu PC. É a mesma, dependendo do serviço, logicamente, mas elas vêm do mesmo ponto, do mesmo endereço de IP. Então vamos supor que o serviço XY de IPTV, o servidor dele, o endereço IP e o DNS sejam bloqueados na TV Box. O mesmo servidor DNS e o IP dele está presente na lista na sua Smart TV, no celular, no tablet, no computador e vai ser bloqueado. Então essa ação da Anatel respinga em todos os outros dispositivos, apesar dela não ter gerência sobre esses dispositivos que são homologados, como ela mesma falou, sites e essa parte de venda não é com ela. Venda de IP, TV pela internet. Lembrando que venda de produtos é sem competência da Anatel e ela já falou sobre a apreensão dos produtos nos maiores e-commerces do Brasil. Foi um vídeo longo, deu para cansar um pouquinho, é muita informação e até peço perdão para você se a gente gaguejou em algum ponto, é como se a gente fizesse um vídeo ao vivo. O cenário está improvisado aqui atrás, a gente estava gravando sobre essa Smart TV e saiu essa notícia de última hora, essa entrevista coletiva de última hora, e eu achei muito importante trazer isso aqui no canal. Por isso eu peço para você, para que nenhuma informação fique para trás, assista a entrevista coletiva, eu vou disponibilizar também 2 links de 2 sites de notícias que resumiram tudo isso para você, caso você não consiga assistir. Olha aqui que legal, aqui falou sobre as etapas de como isso vai ser feito, que a gente falou tudo por aqui dos grupos de trabalho e como vai ser minucioso esse processo da Anatel versus IPTV, tá? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, não se esqueça de olhar os links aqui abaixo, ficar por dentro para ficar cada vez mais informado e vir aqui comentar comigo o que você achou dessa entrevista coletiva bombástica da Anatel sobre as TV Box piratas e sobre a luta contra a TV por assinatura ilegal, beleza? Deixa aqui nos comentários, vou ter o prazer de ler e interagir com você. Também não se esqueça do like, que nos ajuda muito, se inscrever no canal, a gente já passou dos 66 mil inscritos e a sua ajuda é muito importante. O comentário, claro, como eu falei anteriormente, e também nos seguir em @aprendemosjuntos22 lá na rede social vizinha, aquela das fotos que você conhece, tem muito conteúdo bacana por lá, muita coisa interessante de bastidores aqui do Aprendemos Juntos, beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, até a próxima, um grande abraço, valeu!